Livro dos Espíritos, as Leis Morais, livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade. Igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade diante do túmulo. Igualdade natural. Questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que o pensais. Desigualdade de aptidões. Questão 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, tem maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí um se aperfeiçoa mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos seus objetivos da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem seu papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores e que, na maioria, foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Questão 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que o a que teve, mas tudo isso sempre para lhe servir de ensino e lhe ajudar ao progresso. Desigualdades sociais. Questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é a obra do homem e não a de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? De eterno não há senão as leis de Deus. Não a vedes se apagar pouco a pouco cada dia? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se examinarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Questão 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Esses merecem o anátema. Ai deles! Serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer.
Desigualdade das riquezas. Questão 808. A desigualdade das riquezas não tem sua fonte da desigualdade das faculdades que dá uns maiores meios de aquisição que outros? Sim e não. E a velhacaria e o roubo, que dizes deles? A riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? Que sabes disso? Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Sabes se, no princípio, não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebe de os possuir mais cedo, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que seu julgamento é mais severo do que o dos homens. Questão 809. Se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde são responsáveis? Sem dúvida, eles não são responsáveis pelo mal que outros puderam fazer, tanto menos que o podem ignorar. Mas fica sabendo, frequentemente, uma fortuna não escolhe um homem senão para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Bom para ele, se o compreende. Se o faz em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será contada para ambos, porque, frequentemente, é este último que a provoca. Questão 810. Sem se afastar da legalidade, pode-se dispor dos bens de maneira mais ou menos equitativa. Se é responsável depois da morte pelas disposições que se fez? Toda ação carrega seus frutos. Os frutos da boa ação são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre entendei bem isso. Questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e ela alguma vez existiu? Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõem a isso. Há, todavia, homens que creem estar aí o remédio aos males da sociedade. Que pensais disso? Eles são sistemáticos ou ambiciosos por inveja. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeito pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga principal, e não procureis quimeras. Questão 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos o poderiam desfrutar, se o entendesse bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo ao seu modo e não em trabalhos para os quais não se sente nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo. É o homem quem o altera. É possível os homens se entenderem? Os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Questão 813. Pessoas que caem na privação e na miséria por sua culpa. A sociedade não pode disso ser responsável? Sim, já o dissemos. Ela é, frequentemente, a causa primeira desses erros. Aliás, não deve ela velar pela sua educação moral? Frequentemente, é a má educação que falseia seu julgamento em lugar de sufocar nelas as tendências perniciosas.
Provas da riqueza e da miséria. Questão 814. Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para os provar, cada um de maneira diferente. Aliás, os sabeis, essas provas foram os próprios espíritos que as escolheram e, frequentemente, nelas sucumbem. Questão 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem e da infelicidade ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca o murmúrio contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Questão 816. Se o rico tem mais tentações, não tem também maiores meios para fazer o bem? É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com sua fortuna e crê não a ter nunca o bastante só para ele. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Questão 817. O homem e a mulher são iguais diante de Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Questão 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Questão 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca que o homem? Para lhe assimilar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte. A mulher para os trabalhos suaves. E ambos para se entreajudarem e passar as provas de uma vida plena de amargura. Questão 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para se servir dele. Questão 821. As funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são reservadas ao homem? Sim, e maiores. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Questão 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não querereis que se vos fizessem. Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É preciso que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo sua aptidão. Igualdade diante do túmulo. Questão 823. De onde vem o desejo de se perpetuar a memória pelos monumentos fúnebres? Último ato de orgulho. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres frequentemente não é determinada pelos parentes que desejam honrar a memória do falecido e não pelo próprio falecido? Orgulho dos próprios parentes que querem se glorificar a si mesmos. Questão 824. Reprovais de maneira absoluta a pompa dos funerais? Não. Quando honra a memória de um homem de bem, é justa e um bom exemplo.